Ok, obrigada. Gente, mais um tema de nosso segundo webinar. É um prazer estar aqui com vocês. Toque, toque, como transmitir a aula online. Cuidado com o silêncio, vamos fechar o áudio. Obrigada. Fabrício, você não consegue controlar isso, né? Consigo, na verdade é um trabalhão, tem que ficar verificando quem, mas eu tô aqui, viu, atento. Ligado. 100 pessoas. Não sou eu que estou construindo uma casa nova, viu? Gente, 100 pessoas, vamos lá, 5 e 10. Como então transmitir aulas online, né? Como dinamizar a minha aula, como realizar uma aula ao vivo. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Opa. Não, pera. Ok. Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim. Agora. Sim, tudo ok? Então vamos lá, gente. Não? Não. Ok? Estão vendo a tela? Não. Uai, vamos de novo. Karina disse que não. Só um minuto. Estão vendo minha tela? Não, voltou para você agora. É porque é o seguinte, algumas pessoas estão utilizando um dispositivo do smartphone e acabam clicando na hora que vão desativar a câmera e tal, clicando no botão compartilhar. Então fiquem atentos. Tenta novamente, Jucimara, por favor. Eu vou interromper e vou compartilhar novamente, ok? Interromper e vou apresentar agora. Isso, né, Fabrício? A tela inteira. Cliquei, compartilhar. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Sim. Agora sim. 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 Maravilha. Gente, então, como realizar aula ao vivo? Eu tenho conversado muito com pessoas e eu acho que esse desafio do Covid, do isolamento, da aula online, da sala de aula online, que a gente já conversou no webinar passado, que é uma sala estruturada com um cunho pedagógico. Quando eu estou fazendo uma transmissão de uma aula, obviamente eu estou seguindo um objetivo de aprendizagem, um conteúdo selecionado numa carga horária estabelecida. Agora, convenhamos, para quem está do outro lado da tela, ficar 2, 3, 4 horas conectado é um desafio muito grande e cabe a nós, professores, educadores, nesse processo todo de recriação digital, nos reinventarmos e aprendermos algumas técnicas e algumas dinâmicas para dinamizar a nossa aula. Claro, nesse processo de reaprender ou de aprender coisas novas, é importante conhecer algumas técnicas para uma boa transmissão. Por exemplo, iluminação, câmera, som, né? O silêncio, o espaço onde eu estou transmitindo a minha aula. Eu mesmo, nesse processo, se eu mostrar um vídeo que eu fiz há 4 semanas atrás, na minha casa, com a gravação, num celular,
E o último vídeo que eu fiz, até postei ele no meu Facebook, no meu LinkedIn, convidando para um webinar de um outro grupo, vocês vão ver uma diferença considerável. Aqui atrás, por exemplo, nessa minha parede marronzinha, eu coloquei um cobertorzinho para dar uma escurecida e eu não ficar tão clara e a minha imagem ser melhor projetada. Fabrício me ajudou a escolher uma câmera e eu comprei uma luminária na Americanas. Então, assim, ó, dinamizar uma aula é buscar estratégias que mantenham a atenção do nosso aluno. Afinal, nós queremos que ele fique conectado com a gente, que ele aprenda o conteúdo que estamos passando, mas principalmente que ele tenha uma boa experiência de aula, não é verdade? Para a gente começar, então, isolamento social, como é que está isso? Eu queria que vocês, junto comigo, fizessem uma enquete. Eu quero que vocês entrem no mente.com, esse endereço aqui, todo mundo entrando, por favor, mente.com. Eu vou marcar aqui um minutinho, vocês vão sinalizando para mim. E sinalizando aqui no chat, todo mundo conseguiu entrar no mente.com? Eu vou compartilhar essa tela aqui, ó, vou junto com vocês, Júlio, volta lá e mostra o código novamente. E eu só vou entrar na tela, ó, mente.com. Essa tela, ó, mentemeter.com. Todo mundo entrou? Agora vocês vão digitar este código aqui, 864586. Não, eu não consegui, não. Tá projetado aqui o código. Não conseguiu entrar, vou voltar para a tela, mente.com. Essa tela que está aparecendo para vocês. Quem já entrou, abre o site, vai no Google ou no Internet Explorer, digita mente.com e vai aparecer essa tela aqui, Mentimeter. E aqui, ó, por favor, é 864586. Dando para o código 864586. Vou junto com vocês. 864586. Consegui. Ótimo! Agora eu quero que vocês classifiquem na ordem que vocês quiserem o sentimento que vocês estão sentindo nesta fase de isolamento social. Cliquei, vou dar enviar. Ok? Bem simples. Agora vocês vão de novo no mente.com. De novo, mente.com. Vou com vocês. Mente.com. Não é mentir, é mente. E vocês vão digitar este código, 358566. Vou enviar, vai abrir a pergunta. Eu quero que vocês indiquem para mim 3 maiores desafios que você, professor, está enfrentando na adaptação da sua narrativa de uma aula presencial, que é uma narrativa oral, porém, olho no olho, eu vejo o que os meus alunos estão sentindo, portanto, eu vou modificando o formato, a forma de mantê-los atentos para uma aula online.
digite 3 desafios que vocês estão sentindo. Qual o código mesmo? Estão pedindo, vou voltar para o código 358566. Ok? 358566 é o segundo. 358566. Até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por fim, todo mundo pronto? 128 participantes, maravilha. Última pergunta que eu quero que vocês respondam. De novo, mente.com, código 22890. Código 890. Numa escala de 0 a 5, é necessário conhecer estratégias de comunicação por uma aula ao vivo. Indique qual é o primeiro desafio para você. É na forma de se comunicar, aí você vai selecionar. Depois, a segunda opção, seleciona entre as 5. Tem 4, na verdade. Não tem 5. Quando seleciona a primeira, ele já tira. Todo mundo conseguindo? Tem 6 opções. A sexta bota o quê? A sexta, ela ficou em branco. Pode selecionar ela. Ela ficou em branco. Ele vai classificar. Todo mundo votou? Vamos ver como é que ficou o resultado disso? Todo mundo pronto? Vamos ver como é que ficou o resultado disso? A primeira, como você está se sentindo perante o isolamento social? Olha que bacana! A maioria está se sentindo esperançoso. 13 estão se sentindo gratos. Terceiro, empatado com frustração, está medo e frustração. Empatado com o desespero, está a compaixão. E empatado com a felicidade está a alegria. E empatado com a tristeza está a surpresa. Que interessante isso. Eu apliquei esse teste num outro webinar e a maioria deu frustração. Parabéns para esse grupo. Por que essa pergunta é importante? Para a gente pensar no lado empático, né? A empatia tem a ver com eu ter a capacidade psicológica de sentir o que o nosso aluno está sentindo. Neste momento, você, professor, que é um líder educativo, tem que estar junto do seu aluno, e isso faz parte de você mantê-lo bem conectado numa sala de aula online, demonstrar preocupação, demonstrar sentimento, demonstrar
que você está preocupado com o que ele está sentindo. Tá? Então, esse grupo, Liane, esperançoso. Vamos ver a segunda pergunta? A segunda pergunta, o resultado foi: indique os 3 maiores desafios. Esse gráfico aqui, quanto maior a palavra, maior foi a votação. Então, veja, olha, criatividade, interação, motivação, dinamismo, participação dos alunos, como eu faço para esse aluno participar, adaptação ao novo, engajamento, cansaço. O professor um pouquinho mais à esquerda demonstra um pouco de cansaço, mas se eu pego o centro, professores que demonstraram estar mais esperançosos para esse processo de mudança, criatividade, interação, internet, postura na internet, adaptação e engajamento. Presença, participação dos alunos. Tá? Então, vamos ver o resultado da terceira pergunta. Indique numa escala de 1 a 5 quais as estratégias que você gostaria de conhecer mais. Conhecer aplicativos e recursos para dinamizar a aula, entender como atrair a atenção do aluno, a forma de eu me comunicar numa aula online, elaborar roteiro para melhorar as minhas aulas e conhecer técnicas de iluminação, câmera e áudio em último lugar. Então, em primeiro lugar, a preocupação de vocês, a ansiedade de vocês e os desafios de vocês está associado a conhecer recursos e aplicativos. Em segundo lugar, formas de comunicação. Eu tenho uma surpresa para vocês, uma surpresa bem legal. Eu convidei aqui um amigo querido, que é o professor Ney Pereira, que vai entrar conosco agora. Ney, você está aí comigo? Olá, cheguei. Olá! Ainda não mostra a imagem, surpresa. Opa, Ney! Pronto, sumi. Ney, professor Ney Pereira, capacitou muitas instituições de ensino superior de como melhorar a participação em webinar, seminários virtuais, está nesse momento preparando a formação de professores da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, de como receber, ser um anfitrião no webinar, como se comportar numa aula ao vivo, como justamente manter a atenção do aluno. E eu, que estou no processo de aprender e reaprender, não pude perder a oportunidade de trazer aqui comigo o professor Ney Pereira, que vai me ajudar nesse debate. Ney, por favor, abra sua imagem. Pronto. Jussi, tira o compartilhamento da sua tela. Isso. Ei? Valeu. E agora? Eu não estou te vendo. Cadê você? Eu estou me vendo, mas eu não sei se o grupo está me vendo. Estamos sim, professor. Fabrício? Agora sim. Agora sim. Boa tarde, Ney. Se apresenta rapidinho. Você viu a nossa enquete, né? A gente conversou bastante ontem aqui, trabalhar com os professores. 1.300 professores da UniFDC estão sendo, assim, guerreiros, estão de parabéns. Muitos deles nunca fizeram uma aula online e eles apontam a dificuldade que eu conversava contigo ontem, que é a dificuldade do professor de uma escola, de outras instituições de ensino superior. Conhecer recursos, dominar a internet, dominar algumas coisas de técnicas de iluminação, câmera, etc., mas principalmente como eu retenho a atenção do meu aluno. E eu estou aqui com o Ney. Ney, eu passo a palavra para você, se apresente e está contigo, então, e a gente vai interagir. Bom, boa noite a todos. Boa noite, não, boa tarde, né? Passou 18 horas. Salvador, acho que é já noite, lá escurece muito cedo. Não. Ainda não?
Não? Ainda é tarde. Então tá. Professora Liane, um prazer conhecê-la. Então, eu cumprimento a todos os presentes da professora Liane. O Fabrício deu hoje na guarda. O Fabrício, sem o Fabrício, eu não estava aqui hoje. Me convidou e o Fabrício proporcionou, né, condições para que eu pudesse estar aqui. Tem alguém com o microfone ligado, acho que deve desligado. Estão me ouvindo bem, então? Tá. Sim. Okay. Então tá. A professora Jucimara, eu agradeço muito. Para mim é uma grande honra, nossa, que honra poder compartilhar com a professora aqui um momento de ensino, aprendizagem com todos os colegas aqui presentes. E eu vou dizer uma coisa para vocês, apesar da professora ter me apresentado de uma forma maravilhosa, eu quero me apresentar a vocês, mas não numa perspectiva de exibicionismo, não. Vocês vão entender por que eu quero me apresentar a vocês, tá? Eu sou professor licenciado desde 1984. Portanto, tem muita gente aí que não tinha nascido, eu estava lá em sala de aula, né? E aí eu sempre trabalhei como a parte de... Eu fui professor universitário muitos anos, trabalhando com capacitação de professores, como professor universitário. Só que depois eu fui para uma carreira solo, me tornei um empresário, montei uma empresa de comunicação e comecei a atender a professores em capacitação de professores. E até então, a gente está falando de comunicação presencial, né? Está falando, né, dessa questão. E era muito interessante que quando eu comecei a trabalhar com capacitação de professores, comecei com professores de forma presencial, eu comecei a trabalhar também em escolas de negócios. Nessas escolas de negócios tem professores executivos, empresários, etc. E esses professores começaram a pensar assim, nossa, mas lá na empresa, isso que esses professores fazem, eu preciso fazer. Mas se eu transformasse isso em como vender ideias, como vender projetos, e aí a partir daí eu também fui para a área de como vender ideias, como vender projetos, e também passou por uma terceira área, que é a área de palestras. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Por duas coisas. Primeiro, porque são áreas completamente diferentes. Uma coisa é dar aula, ministrar aula, outra coisa é vender uma ideia, um projeto, e outra coisa é ministrar uma palestra. Ok. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam que quando a gente mistura as estações, a gente corre o erro de pisar no pé do companheiro. Por que pisar no pé do companheiro? Porque imagina que a comunicação é como se fosse uma dança, ok? Você está lá dançando. Só que cada uma dessas modalidades é um ritmo. E se você dançar com uma pessoa com um ritmo diferente da dela, você vai pisar no pé dela. Então, uma pessoa que chega, por exemplo, para ministrar uma palestra e vai dar uma aula, ela vai pisar no pé. E quem é o companheiro dela? São os alunos. Então, existe sempre uma diferença de expectativa por parte de quem vai te ouvir. Seja para assistir aula, seja para assistir uma apresentação corporativa, para assistir a uma palestra. E aí eu disse para vocês que eram dois motivos que eu estava me apresentando. Um é para entender que essas modalidades são diferentes. E outro é para que vocês entendam o seguinte, e aí continuando a apresentação, minha apresentação, e ao longo dos anos eu comecei a perceber que nós estávamos indo para o online. Eu e todos nós, né? Começamos a perceber isso. E em 1999 eu gravei o meu primeiro VHS, um videoaula, VHS, né? Com videoaula, ensinando, e aquilo era interessante, depois passou para DVD, e eu não parei mais de fazer, gravar vídeos para várias finalidades. Comecei com transmissão ao vivo há 10 anos atrás, por meio da Fundação Getúlio Vargas, tem um projeto chamado Pós-ADM, Pós-Graduação em Administração de Empresas, que é transmissão ao vivo, telepresencial, uma coisa muito interessante, que é assim, é um professor no estúdio ao vivo, e aí transmite para várias salas de aula do Brasil inteiro. Então tem lá um multiplicador, uma pessoa que fica naquela sala de aula, tudo é combinado, então eu transmito, e aí falo assim, olha, agora 15 minutos para fazer o exercício. E aí nós temos aquele professor executivo que administra aquele exercício, e aí depois volta. Então foi uma experiência legal de 10 anos, e eu comecei a juntar toda essa experiência com a minha formação de neurociência pedagógica, e aí eu comecei a capacitar professores para falar na frente do vídeo nos últimos anos, e culminou nessa coisa do ao vivo. E por que eu estou falando isso tudo? Primeiro, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, que a professora Jucimara ainda está usufruindo das suas faculdades mentais plenamente, e ela me chamou por causa disso.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou morrendo de medo. Eu não sei nada. Juro, não é demagogia. Todos os dias eu ouço falar numa ferramenta nova. A professora Jucimara acabou de usar uma ferramenta que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Fiquei encantado. Então, eu quero que a gente combine uma coisa. Isso é muito importante para a nossa vida inteira. Todos somos ignorantes em coisas diferentes. E a gente está aqui para compartilhar aquilo que a gente pode para ajudar o outro. Né? Mas eu não quero de maneira nenhuma que vocês pensem, pelo fato de eu ter experiência em falar na frente da câmera, que eu sei tudo sobre esse assunto, não é? A gente está aqui aprendendo, compartilhando todos nós juntos. Então, eu humildemente agora quero falar com vocês sobre 2 aspectos da comunicação ao vivo que podem fazer muita diferença no dia a dia de vocês. Eu sou muito pragmático. Eu vou dizer logo o que, como, okay? Porque eu sei que a nossa necessidade agora é a seguinte: tá bom, como é que faz isso? Né? Não estamos com tempo de ficar discutindo muito filosoficamente. A professora Jucimara é muito pragmática também. Eu me identifiquei muito com ela, que ela não gosta muito de blá blá blá, o negócio dela é vamos lá, é assim, isso é ótimo. E a gente não está no momento de ficar no blá blá blá. Então eu quero dizer para vocês, já comecei a minha apresentação, né? Mas eu quero dizer para vocês assim, que eu estou muito honrado, e eu estou vendo aí umas imagens assim, de pessoas do fundo, né, da imagem dela, mas eu estou vendo aqui a própria professora Eliane, assim, essa janela de madeira, né? E aí eu já estou pensando aí num acarajé, já estou pensando, sabe, assim, um visual assim, de Salvador. Eu amo a terrinha, mas é muito estranho, né? Quando a gente não pode, nesse momento eu não posso ir aí. Aí dá uma sensação horrível que a gente não pode, tem que acabar logo isso, né? E vai acabar logo isso, gente. Vai acabar, nós vamos sair diferentes, talvez machucados, mas vamos sair mais fortes. Vai acabar e estamos juntos, tá? Estamos juntos. Aqui, o negócio é esse, é compartilhar. Vamos nos ajudar, beleza? Então, tá legal. Mais e melhores professores, porque na época da crise nos reinventamos, aprendemos coisas que antes a gente não parava para fazer, né? Então eu acho que é um movimento irreversível em todo o sistema educacional brasileiro. O professor vai voltar muito melhor, voltar presencialmente, porque ele não parou, né? Ele volta para um modelo de encontrar seus alunos presenciais com uma metodologia voltada para a cultura digital e para a educação 4.0, né? Perfeito, perfeito. E aí, nessa questão toda, a cada dia é muito interessante, a gente está aprendendo coisa nova, e realmente, né, esse processo só foi acelerado. E se acabar acontecendo? Sabe o que ia acontecer também? No meio do caminho, muita gente ia ficar. Não ia ter motivação. Não, já dou aula há 3 anos, não quero pensar nisso. Só que, de repente, aconteceu uma situação que essa pessoa não pode se dar ao luxo de parar de dar aula. Não deu tempo de acumular aposentadoria, não deu tempo, tem que se virar, entendeu? E aí, nesse momento, é que a gente aprende, cara. É porque tem um ditado, eu não quero parecer grosseiro, vou tentar falar esse ditado de uma forma mais delicada, mas quando a água chega na região glútea, falei bonito, né? Todo mundo aprende a nadar. E é verdade, né? Tá todo mundo agora, a água está subindo e a gente tem que aprender a nadar. Então eu compartilho com aquilo que eu posso e a professora Jucimara com o que ela pode, cada hora a gente está aprendendo uma coisa diferente e é por aí. A professora falou assim, os desafios, né? O desafio de ministrar aula, mas existe o desafio de assistir aula. E, portanto, existem 2 posições perceptivas. Posições perceptivas que são completamente diferentes. A percepção é uma coisa completamente diferente. O meu universo, a minha verdade é completamente diferente da sua. Tudo que está acontecendo aqui nesse momento é completamente diferente do que está acontecendo no momento de vocês. Então, o grande segredo de você conseguir se conectar com uma pessoa é você ter a capacidade de entender o universo dela, de entender o que ela está percebendo, de procurar visualizar aquilo que ela está sentindo. É a palavra-chave da comunicação, principalmente
por meio de vídeo ao vivo é empatia. E a professora falou isso. Essa é a palavra-chave. Porque não adianta você simplesmente falar e não entender que do outro lado tem uma pessoa com dificuldade. Não interessa. Você está fazendo o seu papel. Você está dando aula, é sua profissão, você está ganhando por isso. Mas do outro lado, a pessoa não tem obrigação de receber da forma como você quer, ou como você gostaria. Porque às vezes aquela pessoa, ela está passando por dificuldades, você também está. Mas olha só, uma coisa é você, outra coisa é ele. Então, a pessoa está passando por dificuldades, a pessoa está cansada demais, a pessoa não está entendendo, a pessoa... Enfim, existem tantos problemas. Então, quando a gente começa a entender o universo do outro, a gente começa a perceber que a gente precisa se preocupar em como fazer a informação chegar e não efetivamente, necessariamente com a informação, mas como essa informação vai chegar. Isso que faz toda a diferença. De antemão, uma discussão filosófica, e eu quero fazer um parênteses rápido para vocês. Meus queridos, eu estou aqui como convidado e eu tenho um horário para acabar. Eu estou falando de uma forma muito objetiva e eu vou combinar uma coisa com vocês. Quando eu acabar, vou deixar até meus contatos, a professora Jucimara vai assumir, e é só para avisar, porque quando eu acabar eu vou falar assim, gente, eu vou ter que ir. E aí você vai falar assim, pô, o cara falou e foi embora, né? Não se despediu, mas tá, é só para avisar isso agora que eu me lembrei. Então, voltando lá. Então, quando você percebe o outro, e aí entrando numa questão filosófica, eu já há muito tempo tenho discutido com os professores uma reflexão que consiste no nosso papel. Fiquem tranquilos, eu não vou entrar nessa discussão não, mas é só para ver a questão do vídeo. O nosso papel. O nosso papel não é mais de transmitir informação. Porque no meu tempo, eu tinha que ir à biblioteca para poder ficar lendo livro, sublinhar livro, fazer fichinha escrito na mão. Eu trazia informação, eu tinha um poder enorme com relação aos alunos, eu tinha o poder da informação. O professor agora não tem o poder da informação, porque quem tem o poder da informação é o professor Google. O professor Google que tem o poder da informação, e quem tem o poder da comunicação é o professor YouTube. E aí? E aí não sobrou nada para mim. Ah, sobrou. Então, quando você começa a entender o seu papel, não tem nada que você fale que o aluno não possa acessar em segundos. Não tem nada que você fale que não tem um ator fazendo bonito no YouTube em segundos. Pra vocês terem uma ideia, quando começou agora essa onda de vídeo-aula, os professores produziam conteúdo e eu vivenciei isso, gente, vocês não têm ideia. O que eu vou falar agora, você vai pensar assim, não existe isso. Não, existe mais do que você imagina. Imagina o professor produzindo conteúdo, o expert naquela área, e aí vai gravar um vídeo. E aí ele não tem sucesso nessa gravação, ele fica nervoso, ele não sabe como agir na frente do vídeo gravado. E aí o que a instituição faz? Não, professor, então vamos fazer o seguinte, quanto é que você cobra por esse conteúdo? Né? Quanto é que você me cobra por esse conteúdo? Aí a professora cobra, então tá bom, tá aqui, paga o seu conteúdo, obrigado, é nosso. Aí eles pegam esse conteúdo desse professor que não conseguiu se comunicar e botam num teleprompter, né? Para quem não conhece, teleprompter é um equipamento em que aparece o texto de forma transparente na frente da lente, então, portanto, a pessoa fica lendo o que acontece lá com os jornalistas, os âncoras de televisão, etc. E contratam um ator, e esse ator fala, usa aquelas palavras com desempenho. Vocês não têm ideia da quantidade de atores que estão dando aulas, ou seja, lendo o conteúdo. E quando eu percebi que os professores estavam perdendo o mercado, foi aí que eu incrementei. Eu falei assim, não, vamos lá. E foi quando eu comecei a trabalhar com aulas assíncronas, ou seja, aulas gravadas. E agora com o universo da aula síncrona. O universo da aula síncrona é mais difícil do que assíncrono, sabia? Por quê? Porque no assíncrono, ou seja, na aula gravada, se você errar, eu estou falando de videoaula, tá? Se você errar, tem que ter um diretor que entenda aquilo, grava de novo, passou, deu um vacilo, entra o editor e te corta, né? Corta na edição. Agora, está ao vivo. Você faz alguma coisa inadequada, passa do ponto, qualquer coisa. Além de você não conseguir consertar, aquilo fica gravado e aí, olha, seu nome vai lá para a boca do sapo.
todo mundo vai falar mal de você, etc. Então, tudo isso traz uma carga de responsabilidade para a gente quando fala ao vivo muito grande. Então, se você soma o fato da câmera te intimidar, você imagina, então, uma câmera sabendo que você está transmitindo ao vivo, que não tem como errar. Então, é óbvio que você fica nervoso. É óbvio que você não sabe como agir. E eu estou nervoso, eu fico com a boca seca. E olha que eu faço isso há tantos anos. Por quê? Porque eu sei da responsabilidade. Olha, até hoje eu tenho dificuldade de me abstrair em olhar para essa lente. Eu estou olhando para uma lente e, ao mesmo tempo, tem 140 pessoas dentro dessa lente. Então, esse é o primeiro processo. É o processo de abstração. Você tem que se acostumar a dar aula para uma lente. Entrou em aula ao vivo, você está dando aula, está se comunicando, o que tem na sua frente é uma lente. Então você tem que se abstrair. Olha, dentro dessa lente tem uma turma. Uma com 40, com 50, com 80, perfeito. E aí vem a questão. Qual é o grande problema deles? Não é teu. Eles não querem saber do teu problema. O grande problema deles é conseguir prestar atenção em você. Esse é o problema. Então, o pontapé inicial, quando você apresenta uma aula, seja presencial, mas principalmente uma aula ao vivo, teletransmitida, é você conseguir à distância manter a atenção do aluno. Então, eu vou mostrar para vocês, de uma forma objetiva, como é que funciona esse processo de atenção e como é que você pode ganhar a atenção e manter a atenção desse aluno mais tempo. Vamos ler, Fabrício, vamos ver se eu aprendi. Uma janela, e eu vou lá, e vou compartilhar, e vamos ver, Fabrício. E avisa. Pronto, né? Já está compartilhado. Show. Fabrício me ensinou em 1 minuto. Esse é o mestre. Tá bom lá, Fabrício. Esse é o cara, tá ensinando todo mundo até no domingo, atendendo professor de engenharia, que eu tô sabendo. Esse é o cara. Então, é muito legal, né? Porque o backstage agora foi o ator principal, né? Sem ele, a gente não vive. Show de bola, Fabrício. Obrigado, irmão. Então, continuando aqui. Atenção. O fenômeno da atenção funciona assim. Todas as vezes que o aluno está assistindo aula, existe na cabeça dele um cabo de guerra. Tem um microfone aberto. Vocês ligaram? Show. Não tá. Ainda está aberto o microfone. Dá uma verificada no teu microfone. Vamos lá. Estão ouvindo? Ué, por favor, alguém com o microfone ligado. Vou tentar ignorar, mas incomoda. Vamos lá. Conseguimos. Eu não queria dizer não, mas era a Jucimara, viu? Mas não tá aqui quem disse. A Jucimara. A Jucimara só não é... se foi ela... Olha só o puxa-saco. Se foi ela, eu vou dizer que ela só não é perfeita porque ela às vezes é. Não fui eu não, Fabrício. Foi você sim. Eu desliguei o microfone. São 10:06, segue aí. Vamos lá. Então o cérebro do teu aluno está num cabo de guerra, ok? O cabo de guerra consiste, de um lado está você, ok? De um lado está você e do outro lado estão os problemas pessoais dele. De um lado está você, do outro lado estão os problemas profissionais. É o que está acontecendo agora. Agora, eu na função de transmissor e você na função de receptor. Eu estou disputando a atenção de vocês com os problemas pessoais, com os problemas profissionais, com os problemas farmacológicos. Né? A gente precisa tomar remédio para dormir, para acordar, para ficar feliz, para ter ideia. Né? Nessa fase, a gente está tomando coisa demais, ou muita gente, não precisa ser você, há muita gente. E isso dá efeito colateral, prejudica a capacidade de atenção, de concentração da pessoa. E o problema pior de todos é o tecnológico. O tecnológico é quando você divide a sua atenção com todos os outros recursos da tecnologia. A última pesquisa que eu li em relação ao EAD, para vocês terem uma ideia, 97% dos alunos assistem aulas por meio de smartphone. O smartphone já cria um problema grande para a gente, que é o fato de diminuir a imagem, e a gente não consegue ter uma expressividade que ajude na nossa comunicação, e somado ao fato que o smartphone é a porta do inferno para quem quer se distrair com outras coisas. Então, o tempo todo entrando mensagem, o tempo todo a pessoa distraída. Então, olha quantos competidores nós temos. E, portanto, a gente precisa entender que essa atenção ela acontece de duas maneiras.
ela acontece de forma reflexa e acontece de forma voluntária. Qual é a diferença das duas? É que uma atenção reflexa é uma atenção sequestrada. O que é uma atenção sequestrada? É alguma coisa que acontece no meio de uma transmissão e que a pessoa, por mais interessada que esteja, ela olha para o outro lado. Por exemplo, uma atenção reflexa acontece quando você tem aquele barulhinho de sinal que está entrando uma mensagem de WhatsApp. Não tem como você continuar focado se você está esperando uma notícia e entra um barulhinho do sinal do WhatsApp. Isso é um exemplo clássico de uma atenção reflexa. O que é uma atenção voluntária? Uma atenção voluntária é aquela que, diante de todos os estímulos que competem com a sua atenção, você escolhe, opta por aquele estímulo. E aí eu estou falando de córtex pré-frontal, eu estou falando do racional. Então, você conseguir uma atenção voluntária é uma conquista. E aí, portanto, a gente tem que saber trabalhar com o conceito da atenção reflexa para conseguir nos comunicarmos melhor, e o conceito da atenção voluntária também com esse objetivo. Então, vamos ver como é que a gente usa esses dois conceitos para aproveitar melhor a comunicação. Começando por atenção reflexa. Lembra que a atenção reflexa é aquela que é sequestrada, aquela que você, por mais que você é obrigado a olhar, obrigado a prestar atenção em outra coisa. Então, essa atenção reflexa, no nosso caso, pode acontecer para o bem ou para o mal, né? Ou seja, a gente pode aproveitar o conceito e atrair a atenção, ou o próprio conceito em si tirar a atenção da nossa aula. Vamos começar com o mal. Quero começar com o mal porque eu quero acabar no bem, né? Então, para o mal. O que pode tirar a atenção da nossa aula de forma reflexa, né? A atenção que o aluno tem na gente. Primeira coisa é a aparência da gente. A aparência da gente gera uma atenção reflexa na nossa aparência e tira a atenção do nosso conteúdo. Acredite, como a sua aparência influencia na capacidade de atenção do aluno. Quando eu falo aparência, eu estou falando do aspecto geral da sua aparência. Por quê? Porque a sua aparência vai gerar uma metamensagem, ou seja, a tua aparência vai gerar uma interpretação com relação àquilo que você apresentou. Em outras palavras, se você estiver todo desleixado, com uma roupa inadequada, a pessoa vai pensar, por que você está daquela maneira? Poxa, esse professor, essa professora não tem respeito a gente, acordou agora, tem problema, tá passando por uma necessidade tão grande que não pode usar uma roupa melhor. Como é que funciona isso? Sem falar num outro tipo que é a paramensagem, que é quando você tem alguma coisa na sua roupa que chama demais a atenção, né? Olha lá, aquele bichinho, aquele desenho daquele bichinho na roupa da professora ou do professor. Que bichinho é esse? Ah, eu tenho uma roupa igual a essa, eu comprei lá no bazar. Olha o cérebro elucubrando outras questões enquanto você está transmitindo essa informação. Não tem como. É um mito prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo você, mulher, né? Você, mulher, presta atenção em várias coisas rapidamente, mudando de canal, mais rápido do que nós, mas não consegue prestar atenção profundamente como precisa em duas coisas ao mesmo tempo. E é o que acontece na hora quando o aluno tem essa atenção desviada. Outro aspecto para o mal está relacionado ao ambiente que você fala. Esse ambiente vai caracterizar um filtro. E se já existem filtros emocionais, que são aqueles filtros que o aluno que o aluno precisa, você precisa ganhar do aluno quando você transmite uma informação e o aluno te julga, e se ele acha que você é uma pessoa antipática, uma pessoa arrogante ou uma pessoa que não está preparada, esse aluno não recebe aquela informação como você gostaria, porque passou por esse filtro do julgamento. Quando você está falando de uma aula teletransmitida, existe um filtro físico, existe a questão da transmissão. Isso só aumenta, isso só prejudica como o aluno vai receber e como, consequentemente, a qualidade da tua informação vai ficar prejudicada. E dentre esses filtros físicos que interferem muito na sua comunicação, está a questão da nitidez da imagem, da iluminação ruim e do contato visual. Então eu preciso mostrar esses aspectos para vocês, porque eu não estou falando de uma questão logística, eu estou falando de comunicação. Então é muito interessante que as pessoas pensam que isso é um detalhe da comunicação para ficar uma aula mais bonita. Não. Isso é um detalhe da comunicação para a sua aula ficar mais eficaz, para a sua comunicação ficar mais eficaz. Então, primeira coisa, vamos entender o seguinte. Existem aulas ministradas por professores e existem aulas ministradas por professores gigantes.
E qual é a grande diferença? A grande diferença é que a aula que é ministrada pelo professor é quando o professor está olhando para o aluno. Eu espero que vocês estejam achando, imaginando que eu estou olhando para vocês. E uma aula ministrada por gigante é quando o aluno enxerga o professor do queixo para cima, que parece um gigante. É onde o aluno está enxergando o queixo do professor e o teto da casa dele. E aí, essa imagem de gigante, uma brincadeira que a gente faz porque a gente está olhando para o gigante, isso tudo começa a gerar uma interferência na concentração do estudo, porque a ponto de vista ético da percepção, e aí entra um outro problema que se junta a isso, né? É o professor gigante que ainda não está acostumado à utilização da ferramenta e ele vai aprender a usar a ferramenta na hora que está dando aula, quando ele deveria ter treinado antes. Então ele fica assim, ó, ainda mais se tiver mais de 40 anos, que é o meu caso. Aliás, eu tenho mais de 50, né? Mas tudo bem. Mas não precisa me deixar falar. Aí é o seguinte, aí o cara usa óculos. Aí ele fica assim, ó. Ele fica buscando o botãozinho. Peraí, não é esse, é aquele. Aí bum, aí acaba a imagem, aí cai tudo lá. Então, você pode errar, eu também posso, estou aprendendo. Aprendi agora a mexer nesse plano. A questão não é essa. A questão é que, dentro do possível, você precisa treinar antes. E você precisa manter a câmera na linha dos seus olhos. Então, esse exemplo que está aqui, olha só. É por isso que fica o professor gigante. Fica o professor gigante porque a linha da câmera está abaixo dos olhos dele. Então, o que você faz? Você eleva o seu laptop, eleva o seu equipamento para a mesma linha dos seus olhos. Bom, usa o velho livro para subir a câmera se não tiver tripé. Isso, vou mostrar isso aí, professora. Por exemplo, esse aqui é um visual. Ei, deixa eu... Ficou mudo, não ouvi. Tá mudo. Sorry. Eu tô aqui observando a postura das pessoas. Eu tô vendo a Liane aqui, tá primeira. A Liane tá excelentemente posicionada. Ela tá com um bom fundo atrás. Ela tá com a câmera na linha do olho dela e isso que você está falando é importante. Professor, a gente não dá aula deitado no sofá, né? Não dá aula deitado no sofá. Mas não quero te interromper que tá muito bom. Segue, Ney. Desculpa. Nada, tranquilo. Então, olha só. Aí eu vou pegar para você, eu estou mostrando para você um cenário ideal, mas fique calmo, porque eu sei que nem sempre é viável. Então, vamos começar pelo que seria ideal. Seria ideal você ter um segundo monitor, ok, de televisão, segundo monitor, e aí você colocar o teu laptop para ter duas telas. Por quê? Porque você controla com a tela 1 o que você vai falar, e a tela 2 tem o teu PowerPoint. Eu estou com 2 monitores agora. Eu não estou vendo o meu PowerPoint no meu laptop, mas eu estou vendo na minha segunda tela. Então eu sei qual é o slide que está passando. Isso te dá conforto e te dá fluência na comunicação. Porque sempre o objetivo é quanto que a comunicação fica fluente na percepção do aluno, tá legal? Então você tem um segundo monitor, seria ideal. E repara uma coisa, a professora inclusive falou no começo, a iluminação. A iluminação é importante porque o aluno precisa ver a tua expressão facial. E a expressão facial, ela precisa ser equilibrada. Se você tiver iluminação só de um lado, ele não vê o outro, isso pode gerar até uma confusão na hora de uma interpretação, quando você está falando alguma coisa e o aluno não entendeu o que você quis dizer por conta da sua expressão facial. Então, repara que eu coloquei 2 luminárias. Mas calma que eu vou te dar opções. E repara que eu tenho ali um apoio elevando o nível do meu laptop, para que ele fique na altura dos meus olhos. Perfeito. Mas, repara uma coisa, se eu agora acendo as 2 luminárias, eu vou explodir a iluminação, o brilho vai ficar muito grande. E aí, nessa hora, ó, acendi, ficou muito claro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel. Ok? Papel vegetal. Papel vegetal a gente consegue aí, talvez aí uma papelaria que o filho esteja sobrevivendo a essa crise, papel vegetal. E vou colocar essa nossa tecnologia, gente. É a tecnologia da escassez. Vou colocar o papel vegetal na frente
do projetor, da luminária. Agora eu vou criar um filtro e tirar o excesso de luz para poder ficar a minha face equilibrada. Então, ó, eu acendi. Vou apagar, acendi. Vou apagar, acendi. E antes que você pense que eu sou o cara da tecnologia, não. Eu fui e voltei com a imagem, tá legal? Isso é Gestalt. Só fui e voltei com a imagem, não tem problema nenhum. Só com essa brincadeira, eu adoro fazer essa brincadeira. Né? Apagar, acender, apagar, acender. Então, voltando lá. E aí, você fala assim, mas Ney, eu não tenho segundo monitor. Meu amor, não precisa ter um segundo monitor. O segundo monitor te dá mais conforto. Mas se você não tiver um segundo monitor, você usa um monitor só que dá para você trabalhar. Tá bom, Ney, mas eu não tenho tripé. Aquele que fica mais alto, faz ele ficar mais alto. Tá bom, não tem problema. E aí a professora mostrou. Coloca uma caixa, coloca um livro. Resolvido? Você precisa colocar na linha. Olha que eu estou diminuindo a tecnologia, cada vez mais. Mas eu estou mostrando para você que é viável. Eu estou mostrando para você o quanto que isso pode te ajudar na sua transmissão. Tá bom, Ney, e o que mais? O que mais é o seguinte. Vocês repararam que eu estou em pé? E por que eu estou em pé? Porque, além da minha expressão facial, eu conto com a minha gesticulação. Então, eu estou usando uma arma a mais para me comunicar. Só que você pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho como ficar em pé, como é que eu vou fazer? Não vai dar espaço, não vai dar jeito. Atenção, hein? Seus problemas acabaram. Eu vou te mostrar como conseguir dar aula em pé. Eu vou te mostrar o segredo que tem aqui. Aí, antes que você também dê um pulo na cadeira e pense assim, mas eu não tenho tudo isso. Usa a criatividade, pelo amor de Deus. Mas olha só, olha que eu estou assim. Essa é a minha realidade. Vamos entender a minha realidade. A minha realidade consiste em uma mesa, um banquinho. Em cima desse banquinho eu tenho o mouse. Olha aqui, é esse banquinho que está esse mouse. Olha só, estou controlando tudo com esse mouse. Tá? Eu tenho uma lixeira. Ah, mentira! Eu tenho uma lixeira. Epa, apertei o teclado. Apertei o teclado aqui. Agora você me pegou, hein, Ney? Achei que era imagem. Isso é verdade, então. Eu tenho uma lixeira. Essa imagem eu fotografei no meu ambiente. E eu tenho um tripé com partitura de música. Aqui então vou botar partitura de música. É onde eu coloco o laptop para ficar na linha dos meus olhos. Eu alcanço aqui o teclado, eu tenho outro teclado aqui. Uma outro áudio aí, gente. Olha o áudio. Ok, eu tenho um teclado. E eu estou a 50 centímetros do meu laptop. Eu poderia usar um fone, se fosse necessário. Mas eu tenho uma boa webcam que me dá uma possibilidade tanto de ouvir quanto de falar. Mas, se não, eu poderia colocar. Então, repara que, quando você pensa no conceito, a única coisa que está aí a mais, que você poderia pensar, eu não tenho. Não tem problema, não. Sabe o que a gente pode fazer? Bota uma estante. Bota uma estante, uma arca, e bota o teu laptop em cima. Agora, mesinha com banquinho e com lixeira virada, tu tem. Pelo amor de Deus. Tá? Então, ficou essa questão para aí. Pro mal, continuando. Ruídos locais e reverberação. Então, outro problema. O áudio é muito importante. A variação de ritmo e tom de voz é muito importante para a comunicação, para o entendimento do significado da comunicação. As pessoas, elas não interpretam o significado semântico, elas interpretam as suas intenções. E na variação do ritmo e tom de voz, na sua expressão facial, ou seja, na sua prosódia, é que a pessoa vai entender efetivamente o conteúdo da tua comunicação. E por isso que o áudio, já que nós temos filtros físicos aqui, eles precisam ser bons. Então, quando você puder, investir numa boa webcam, ok? Isso é o investimento que, quando puder, vale a pena. Mas, enquanto não puder, o que você faz? Vai para um lugar que seja com a melhor acústica. E como é um lugar com a melhor acústica? Primeiro, é um lugar com pé direito baixo. Pé direito baixo, então nós vamos pegar a distância do chão ao teto.
Quanto menor a distância do chão ao teto, quanto menor o lugar, menor a reverberação, ou seja, o som se espalha. É como se fosse som de cozinha, som de banheiro. Não é eco. Eco. Não. A reverberação é como se fosse aquele som que tem um lugar com azulejos. Então, se não tiver azulejo, o teto for baixo, tudo isso está melhorando o teu som. Mas eu quero melhorar mais aí. Quer melhorar? Então tá legal. Carpete. Carpete é um tapete. Mas a gente está fazendo isolamento acústico, com criatividade. Legal? Aí você vai botar um tapete ou um carpete. Legal, Ney, mas o cachorro da minha vizinha, o meu cachorro, eu tenho 2. O cachorro, sempre é o cachorro da vizinha, né? Mas o teu cachorro também, se não tiver cachorro. Na hora da aula ele resolve o latido, então tá legal. Nós vamos reduzir esse som. Óbvio que você não vai dar aula no lugar que tem um cachorro. Espero. Nem sempre é possível, mas eu espero. Tá? Então você vai reduzir o som. Por onde entra o som? Debaixo da porta. Coloca um pano por debaixo da porta. Aquele que a gente evita que entre bicho é um pano por debaixo da porta. Beleza. Qual outro lugar que entra som? Janela. Ah, janela fechada. Tudo bem, janela fechada também entra som. O que eu faço? Coloco um cobertor na janela. Ok? Melhor ainda, sabe aquele colchonete? Geralmente é aquele colchão mais fininho que você tem para receber visita. A gente tem colchão fininho para receber visita, não é para ocupar pouco espaço na nossa casa, é para a visita ir embora logo, né? Então a gente tem aquele colchão fininho que é desconfortável. Você pega aquele colchão fininho e coloca na frente da tua janela. Você está fazendo um isolamento acústico. Cada atitude dessa vai fazer o seu som ficar mais puro. Beleza? Bem prático, hein? Tá legal. Ney, ambiente poluído por distrações visuais. Outro dia um professor chegou assim para mim e falou assim, eu tô muito agradecido aí pelas mensagens que eu tô vendo aí, tá? Show de bola. Continuando aqui. Então, você vê o seguinte, outro dia o professor falou assim para mim, Ney, a minha casa é tão pequena, que a cozinha, o quarto e tudo é na sala. Então, eu não tenho um lugar, né? Ok. Repara uma coisa, ele falou para mim, eu dou aula com a cozinha atrás, aquelas cozinhas americanas, sabe? A cozinha atrás. Eu falei assim, imagina um aluno olhando para você e atrás uma linguiça pendurada e uma fruteira. E o aluno vai ficar olhando a linguiça, olhando a fruteira, e vai ficar assim, não dá para prestar atenção nesse negócio. O que eu faço? E aí, acabou tua aula e ele está cobrando ali, o que está acontecendo? Bom, o que é o ideal? O ideal é que você vá num lugar em que você não tenha distrações visuais. Aí a professora falou perfeitamente, colocou lá um cobertor. Ela já deu uma dica maravilhosa. Porque se você for para um lugar que tem uma parede lisa, uma cortina, algum lugar onde você não compita a atenção do aluno, né, em termos de visuais. Mas, Ney, eu não tenho essa parede. A professora já deu um exemplo, ela colocou um cobertor. Aí você diz, porque para você é fácil, você tem essa parede. Não tenho parede, não. Isso aqui não é parede. Ah, isso aqui não é parede. Isso aqui é lençol. Lençol. Viu? Olha o efeito que dá. Eu estou com uma iluminação. Ah, um detalhe da iluminação, hein? Na altura do seu rosto, voltado em 45 graus. Voltado em 45 graus, com o cobertor atrás, você fica lindo. Mas tudo bem. Quer dizer, eu não estou com essa bola toda, mas fica lindo no visual. Fica lindo no visual. Faz um bom contraste e a comunicação fica boa. E a narrativa? A narrativa é o seguinte, é a percepção, é o ritmo da tua aula. Se você ficar com o mesmo ritmo da aula o tempo todo, o cérebro vai se acostumar, vai entrar em modo de stand-by, vai ficar assim... E aí, você precisa quebrar essa narrativa, você precisa quebrar essa monotonia. E quando você quebra essa monotonia, pode ser na hora que você conta uma história, pode ser na hora que você abre para uma interatividade, para o aluno fazer perguntas, onde você responde, etc. Mas você precisa quebrar. Pode ser na hora que você usa uma nova tecnologia, como, por exemplo, aí a professora mostrar a tecnologia, e isso faça com que o aluno, ao mesmo tempo, fixe o conhecimento e, ao mesmo tempo, quebre a narrativa, mas é muito importante quebrar essa narrativa. Beleza, Ney? E como é que fica a atenção reflexa para o bem? A atenção reflexa para o bem, você precisa saber usar os recursos auxiliares de forma bacana, né? Tem o PowerPoint. Um PowerPoint bem feito
gera uma atenção reflexa boa. E a atenção reflexa vai ser no PowerPoint, é o que a gente quer. Agora, um PowerPoint cheio de texto vai acabar com a tua aula. Você vai criar uma monotonia visual. Pelo amor de Deus, não coloca texto no teu PowerPoint. Mas deixa, o aluno quer. Assim, então faz o seguinte, eu uma vez na Fundação Getúlio Vargas, uns anos atrás, eles me pediram para ajudar a montar PowerPoint padrão, porque os professores dão aulas dos mesmos assuntos, professores diferentes dando aulas dos mesmos assuntos no Brasil inteiro. E a gente fez um projeto de comunicação visual. Então, para que não acontecesse isso, sabe o que eu fazia? Eu pegava um PowerPoint tradicional cheio de texto, montava bonitinho, mas montava cheio de texto. E depois pegava um PowerPoint tipo esse que vocês estão vendo meu aí, só com palavra-chave, só com imagens, etc. E fazia também paralelamente. E falava assim para o professor: professor, o slide, o PowerPoint com as imagens é o PowerPoint que você vai mostrar. E o slide com os textos é aquele que você vai entregar depois para o aluno. E você sabe por que o aluno quer o teu PowerPoint cheio de texto? Ele quer o PowerPoint cheio de texto para não ter que ler o livro. Ele quer o PowerPoint porque entrega resumido e ele assim, tudo que vai cair na prova tem nesse texto. Então, sem querer, quando a gente enche o PowerPoint de texto, a gente está diminuindo a probabilidade do aluno ler, né? Porque ele vai decorar aquilo ali. Mas eu não quero entrar nesse mérito, isso é outra aula, outro curso. Eu só quero que vocês entendam que um PowerPoint bem elaborado, interessante, é uma atenção reflexa para o bem, né? Os intervalos psicológicos consistem em você fazer intervalos mesmo, né? Posta um vídeo, conta uma história, tudo isso faz com que o cérebro consiga ter mais um tempo de atenção. E as ferramentas de aprendizagem, obviamente, como eu já falei, a professora mostrou, ajudam infinitamente nesse contexto. Bom, Ney, e a atenção voluntária? A atenção voluntária é aquela que ele quer. Como é que ele vai escolher você dentre todos os outros estímulos? Antes de continuar, eu vou falar mais uns 10, 15 minutos. Professora, posso continuar a falar ou vou atrasar muito a vocês? Não, por mim pode continuar. Temos ali um tempinho, talvez a gente precise reduzir um pouquinho o tempo depois da discussão, mas os professores já estão colocando aqui no chat alguns questionamentos, aí nós vamos acompanhando e vamos depois dando retorno para eles. Tá bom, obrigado. Ney, 6h30 você fecha, a gente abre para perguntas e eu quero mostrar a minha transformação ao vivo, aquilo que eu te contei ontem, eu resolvi abrir meu coração. Vou contar para todo mundo, Ney. Segue aí, Ney. Excelente. Vamos pedir só a todo mundo que deixe o microfone desligado, por favor. Então vamos lá, atenção voluntária. Então como é que ele vai escolher você dentre todos os estímulos, né? Dentre os problemas pessoais, os problemas... Bom, como é que a gente faz? Primeiro, põe uma coisa na cabeça. Ele só vai ouvir o que você está falando se ele precisar. Precisar do assunto que você está falando. Outra coisa. Não dá para levar água, não dá. Tá. Outra coisa. Ele só vai te... tá vendo? Por que vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo por quê? Porque o bicho está pegando, não é? Vocês estão me ouvindo? Esse cara está me entregando alguma coisa em que eu vou ter benefício. Então deixa eu dar tapa na cara se eu dormir, deixa eu prestar atenção, porque eu preciso dessa informação, não é isso? Mas você está prestando atenção em mim, por quê? Porque eu estou bem iluminado? Que maré! É porque você precisa. Existe uma segunda condição, é você querer. Mas como assim? Peraí. Não. Às vezes a pessoa não precisa, mas gosta do assunto. Está a fim de ouvir aquele assunto. Não é que ela precise, mas ela quer ouvir aquele assunto. Tá? Ela se identifica com aquele assunto. E por último, não adianta precisar e não adianta querer se ela não conseguir. Então vamos entender como é que se trabalha essas três questões na cabeça do aluno para poder ganhar a atenção voluntária desse aluno. Precisar. Gente, todas as vezes que você for fazer uma apresentação para alunos de um determinado assunto, é muito importante que você venda o assunto. O que é vender o assunto? Você tem que entrar no universo desse aluno, você tem que entender qual é a função do assunto que você vai falar, qual é a função desse assunto na vida dele pessoal, na vida dele profissional. Você tem que tangibilizar a importância do teu assunto. Você tem que vender esse assunto.
Você tem que criar um problema e mostrar que o conhecimento desse assunto resolve esse problema. Porque se o aluno não perceber sentido no seu assunto, ele vai achar que o teu assunto é só para decorar e fazer a prova. Então, isso vai abrir nele a possibilidade de que o teu assunto não é uma prioridade. A prioridade é o cansaço dele, a prioridade são as outras coisas que ele tem que fazer. Então, você tem que ganhar prioridade na cabeça do teu aluno e saber vender o teu assunto. Você tem duas formas de vender o teu assunto. Ou você prova que o teu assunto proporciona um benefício, ou você prova que o seu assunto resolve um problema que ele nem sabe que vai ter. Isso é muito legal também. Você descreve um cenário, você está vendo? Sabe por que pode acontecer isso contigo? Mas não vai acontecer porque esse assunto vai te dar ferramenta para ir. Ó, pronto, você vendeu o assunto. Essa é a primeira coisa, então, para que ele tenha certeza de que precisa do assunto. Ney, tá bom. E para ele querer, diferente de precisar, né? Para ele querer, você vai precisar persuadi-lo. Então, existem algumas estratégias para que você faça com que o aluno efetivamente tenha vontade de te ouvir, independentemente da necessidade. Um é o princípio da afetividade, ou seja, olha, eu vou te falar uma coisa, mestre, por favor, não me leve a mal, mas eu sou muito sincero. Vocês sabem disso, eu tenho muita experiência, vocês também. O aluno, ele só vai te ouvir, me desculpa a expressão, tá? Se for com a sua cara. Falei. Se ele te achar uma pessoa arrogante, antipática, sabe? Uma pessoa assim fria, chata, ele vai fazer isso, ó. Então é muito importante você ganhar o coração do seu aluno no começo. Não adianta querer ganhar o coração depois, não. Então, invista os momentos iniciais na tua aula, tanto em vender o seu assunto, como também ganhar o coração. Como é que você ganha o coração? Né? Você vai ganhar o... Desculpa, eu vou voltar aqui. Você vai ganhar o coração quando ele perceber em você uma boa vontade. A gente transmite essa afetividade por uma expressão facial simpática, por você estar sorridente, por você estar relaxado, por você mostrar preocupação com esse aluno. Isso faz com que esse aluno comece a gerar em você o que a gente chama de... ai, meu Deus, fugiu a palavra, daqui a pouco eu me lembro. Tá? E essa coesão afetiva faz com que esse aluno tenha vontade de te ouvir. O segundo aspecto é o aspecto da autoridade. O cérebro é muito preguiçoso, tá? O cérebro precisa de motivos muito claros para optar por você diante de todos os estímulos. E um dos motivos que ele procura é a questão custo-benefício. Então, o custo está no cansaço dele, o custo está em prestar atenção. Mas a questão toda está em como esse aluno vai eleger você. Por quê? Porque ele pode pensar assim, será que vale a pena me esforçar para prestar atenção nessa pessoa? Será que essa informação está certa mesmo? Será que ele sabe sobre isso? Então, é muito importante ele reconhecer autoridade em você. Quando ele reconhece a autoridade, ele opta por você. E o reconhecimento da autoridade consiste em, inicialmente, no começo da aula, né, uma turma nova, obviamente, você se apresentar. Mas se apresentar não é falar assim, eu tenho doutorado, eu tenho pós-graduação. Não é nesse sentido. Tudo vai depender do grupo. Tudo bem, se você estiver dando aula para o mestrado, às vezes eu fui dar aula para o mestrado pela da FGV, eles querem saber quantos livros eu escrevi. Mas na hora que você está dando, quando eu for dar aula para pós-graduação, quando eu dei aula para o MBA, o aluno quer saber qual era a minha experiência profissional, quantos projetos eu já trabalhei relacionados ao que ele está fazendo. Então, se você trabalha na área de medicina, eles querem saber quais foram os projetos que você trabalhou de atendimento na medicina. Né? Se você é da área de direito, quer saber quais foram os projetos que você trabalhou, para ver a autoridade que você tem no assunto. Então, é muito importante se apresentar de uma forma legal, de uma forma simpática. E, por último, a identificação. Pessoas tendem a ouvir semelhantes. Então, é muito importante você criar links emocionais com esse aluno, mas também esse aluno entender que existe uma relação entre vocês, algum tipo de relação. Por exemplo, se eu vou dar aula numa universidade que eu já estudei, é muito importante que eu diga para aqueles alunos que eu já fui aluno como eles ali naquela universidade. Pronto, eu criei uma identificação. No nosso caso, hoje eu comecei a minha apresentação falando da minha experiência como docente, falando para vocês, inclusive, e é verdade, nunca minta,
que eu tenho insegurança e que eu tenho dificuldade. Essa é a nossa identificação, porque você tem insegurança e tem dificuldade. Então, quando eu gero essa identificação, eu crio um link emocional. Isso é muito importante para vocês quererem me ouvir, beleza? E como você vai fazer o aluno conseguir te ouvir? Você não vai fazer ele conseguir. Você vai aumentar a probabilidade dele conseguir se você for empático. Se você perceber que está cansativo, que está falando demais, se perceber que o aluno não está entendendo, se perceber que o aluno não domina uma ferramenta, você precisa rapidamente resolver isso. Porque se você ignorar, existe muita gente que está tão preocupada em se exibir que fala apesar do aluno, que dá aula apesar do aluno. Não, cara, a única coisa que interessa na nossa aula é o aluno. Só o aluno que existe. A gente não existe, nós somos facilitadores. Ele é que é a pessoa que tem que ser atendida. Ele é o consumidor. E a gente está ali prestando esse serviço para ele, e não faz sentido uma pessoa estar ali para aprender e não conseguir aprender porque a gente ignorou simplesmente o fato de ele não estar conseguindo. Então não faz sentido isso. Afinal de contas, nós não somos taxistas, né? A gente não ganha por hora falada. Nós somos professores, então nosso projeto é ensinar. Ensinar. Papá, eu estou vendo aqui as mensagens ao mesmo tempo, tem que dividir a atenção. Beleza? E por último, seja objetivo e fale somente o necessário. Só o necessário. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Tá bom, Ney. Ou eu vou falar menos? Como eu vou ser objetivo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então tá bom. A resposta é o seguinte. Não fala em vídeo. Nem aula presencial, né? Mas principalmente vídeo, cara. Não fala sem planejar. Eu tenho um plano de curso. Esquece plano de curso. Eu faço pedagogia. Esquece! Vai por mim. Parada é o seguinte, o nome agora não é mais plano de aula. O nome agora não é mais plano de curso. O nome agora é roteiro. Roteiro. É uma rota, uma linha que eu preciso seguir para atingir o alvo. Vai por mim. Mas os princípios pedagógicos, tudo bem, mete tudo no roteiro. Roteiro. Tá legal, Ney? Roteiro, como é que eu faço um roteiro? Ué, pai, você tá falando do roteiro? Como é que eu faço esse roteiro? Você tá preparado para ouvir? Se prepara, respira. Eu vou falar para você. Eu vou mostrar para você. Eu levei tanto tempo para chegar à conclusão desse roteiro. Você vai falando assim, você é caidinho mesmo, né, cara? Você levou tanto tempo para me mostrar isso. Você vai se decepcionar. Você deve estar esperando uma coisa espetacular, né? Vou mostrar para você o roteiro. Eu levei anos. Mas o espetacular está no simples, né? Deus está nos detalhes. Eu levei anos, eu fiz roteiro de tudo que é maneira. Só que agora eu vou te mostrar, para fechar, a maneira mais fácil de você ser objetivo, planejar a sua aula em vídeo. E, por favor, vai por mim. Faz isso que você vai se dar bem, tá? É o seguinte, eu vou mostrar um protótipo. O que eu vou mostrar aqui, você pode adaptar à sua realidade, fazer da sua maneira, tá? Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Bom, primeira coisa, vamos lá. Fotografa, tá? E vê como é que você pode só pegar essa ideia desse roteiro, que é uma coisa simples. Eu só estou mostrando 2 partes, esse roteiro teria 3 partes. Se você reparar, eu tenho bloco 1, bloco 2, consequentemente eu teria um bloco 3. Sempre uma fala objetiva é dividida em partes. E existe uma ciência para isso, ok? Então, quando você vê, por exemplo, assim, um palestrante, ele vai dizer assim para você, eu vou mostrar para vocês as 5 regras do não sei o quê. Vou mostrar para vocês os 4 princípios do não sei o quê. Um líder religioso, extremamente preparado na comunicação. Eu vou mostrar para vocês as 3 leis do não sei o quê. Repara que ele enumera, ele fala para você o que ele vai mostrar. É porque isso é a forma mais fácil do cérebro acompanhar uma linha de raciocínio. Então, você não precisa falar assim, eu vou falar 3 tópicos, mas divida o seu assunto em tópicos. E o número mágico de tópicos para uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, é 3 mais ou menos. Quer dizer que você pode falar 2 tópicos, você pode falar 4, até 5, mas não passa muito disso. É legal você dividir a tua aula em mais aulas
ou, né, mais abordagens, do que você falar tudo numa aula só e excesso de informação para esse aluno. Então, você pode pegar uma aula ou uma parte da sua aula, você pode dividir a sua aula em 3 partes, né? Cada parte da aula, depois daquela parte vem um exercício, um trabalho em grupo, aí depois entra uma outra interferência sua. Então, esse raciocínio que eu vou mostrar para vocês serve para cada parte da sua aula ou serve, então, para uma aula inteira, se você tiver uma única abordagem com o aluno de aula. Então, repara, dentro de cada parte da aula ou dentro da aula única, você vai dividir em tópicos. Eu chamo de blocos. Então, eu sempre divido em bloco 1 e bloco 2. Essa minha apresentação com vocês foi dividida em 2 blocos. Eu falei sobre atenção e estou falando sobre roteiro. Pronto, entenderam? Eu falei atenção, falando sobre roteiro. Ok. Aí você pega cada bloco e subdivide em 3 ou 4 subtópicos. Então, por exemplo, eu falei para vocês sobre atenção, e aí eu subdividi entre tipos de atenção, atenção reflexa e atenção voluntária. Então, isso tudo eu coloquei no meu roteiro, eu escrevi lá. Atenção, tipos de atenção no subtópico 1, né, atenção reflexa no subtópico, e escrevi. Quando eu sei o primeiro tópico, o segundo tópico, e eu tenho o tempo que eu vou ter disponível, eu coloco o tempo ali. Vou falar 15 minutos de um tópico, vou falar 20 minutos de outro tópico, e, consequentemente, cada subtópico vai entrar nessa conta. Bom, então como é que eu preencho ali a coluna de conteúdo? Na coluna de conteúdo, eu não vou escrever o que eu vou falar, porque senão vai virar um script. E se virar um script, você vai querer decorar. E se você decorar, sabe o que vai acontecer? Você vai perder a sua espontaneidade. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever no subtópico sobre o que você vai falar. Eu vou falar sobre a apresentação, sobre a atenção reflexa. Quando atrapalha o aluno, vou falar como a atenção reflexa ajuda no aluno, vou dar exemplo de não sei o quê. Então, eu coloco sobre o que eu vou falar. Depois que eu preencho essa coluna de subtópicos, colocando sobre o que eu vou falar, eu vou para a coluna de palavras-chave. Então, eu volto à coluna de subtópicos. Gostei, obrigado, Vanessa. Eu vou para a coluna de subtópicos e sublinho as palavras-chave do sobre. E coloco essa lista de palavras ali, do lado, nas palavras-chave. E aí vai ficar só com palavras-chave. Quando eu olho para essas palavras-chave, olha só, eu estou fazendo uma curadoria do conteúdo. Eu estou extraindo o DNA do conteúdo. Quando eu chego na minha palavra-chave, eu vou olhar para cada palavra-chave e vou refletir. Essa palavra-chave que me remete a um assunto carece ou não de um PowerPoint? Se carecer de um PowerPoint, eu vou botar ali no recurso auxiliar, fazer o PowerPoint de uma menina feliz, fazer o PowerPoint com um gráfico. Enfim, eu vou colocar qual é o PowerPoint que eu vou fazer. Eu vou escrever qual é o PowerPoint para depois confeccionar o PowerPoint. Ou então, se eu não colocar nada, não tem PowerPoint. Eu posso também, como é recurso auxiliar, eu posso assim, fazer uma dinâmica de grupo, porque é recurso. Então, eu não preciso necessariamente ter um PowerPoint. Então, eu resumi a minha aula em palavras-chave. E aí eu vou confeccionar o roteiro. E aí vem a última coisa. Cara, como é que eu vou treinar isso? Bom, você vai treinar. Você vai ler sem parar. Você vai ler 500 vezes. Aí você vai falar na frente do espelho, vai botar um cronômetro, vai por mim. Eu estou ensinando para vocês como é que se faz a vida como ela é. Eu não dou uma aula ao vivo sem treinar no espelho, ok? Aí tu vai fazer isso. Mas, como nós somos filhos de Deus, a gente também tem o direito de fazer o que essa garotada faz com a gente. A gente vai fazer uma cola. Não contem para eles, mas eu estou ensinando vocês a fazer uma cola. Você vai pegar essas palavras-chave que estão no bloco, tá legal? Vai escrever essas palavras-chave bem grandes, vai imprimir as palavras-chave por bloco e vai colocar em cima do seu teclado. E vai colar, porque está ali a ordem. A ordem de tudo que você vai falar, você não vai sair do assunto. Já está treinado.
E aí, ó, vou tirar um papel, já tá outro embaixo, tirei o papel, e eu tô gesticulando, tu nem percebe que eu tô com a cola. Qual é a outra maneira que eu faço cola? Só com vocês que eu divido isso, hein? Pelo amor de Deus. Sabe qual é a outra maneira que eu faço cola? Quando eu vou fazer uma apresentação de poucos minutos, eu pego essas palavras-chave, coloco cada palavra-chave em um post-it e colo do lado da minha câmera. Então eu estou olhando para a câmera já sabendo a sequência das palavras, ou seja, dos assuntos que eu vou falar. E é por isso que professora Josimara, quando me dão 5 minutos para falar, eu falo 4 minutos e fecho. Vivendo e aprendendo, já dizia minha avó. Essa eu não conhecia, professor Ney. Isso, post-it. Na sequência dos assuntos que você vai falar fluentemente, a pessoa vai falar assim, uau, como esse professor não sai do assunto, esse professor não fala, mas é porque... Esse professor é gigante! Fala na sequência e você consegue efetivamente dar a conta do seu recado, beleza? E falar aí da conta do recado, eu passei 2 minutos, né? Perdão, eu não fiz bem o roteiro, eu tenho que melhorar meu roteiro, mas vamos lá. Meus contatos, tá? Se vocês quiserem fotografar, eu tenho canal no YouTube, enfim, tenho aí umas brincadeiras, não sou um youtuber, mas tem umas dicas aí. E aí eu vou dar um presente para vocês. Posso, de saideira, dar um presente para vocês? Pode, eu queria te pedir para ficar os 5 minutos finais conosco para a gente encerrar junto, se você puder. Fico sim. Olha aqui, olha o presente. QR Code no e-book com dicas de comunicação para aulas. Uhul! Todo mundo abre o microfone agora! Abre o microfone agora! No 3, eu quero uma salva de palmas, professor Ney. Arrasou, professor! Por favor, fecha o microfone. Olha que legal! A gente começou essa aula. Eu fiz questão de entrar com um aplicativo de enquete. Criei uma estratégia, combinado, claro, com o professor Ney, que eu criaria uma enquete, colocaria um elemento surpresa na aula, porque se a aula era webinar, né? Vamos falar em aula remota. Se o tema aqui era como transmitir aulas, eu disse, primeiro, eu quero trazer de presente para os professores da UniFTC um professor extremamente profissional que domina muito o assunto, porque, gente, é aprendizado. Quero voltar a compartilhar minha tela. Ney, por favor, tira o teu compartilhamento, acho que todo mundo anotou aí. Eu quero voltar aqui a compartilhar minha tela. Mostrar para vocês o seguinte, eu me reinventei. Olha aqui, ó. Isso aqui é o primeiro... Todo mundo vendo minha tela? Sim? Não dá para ter. Não deu certo? Uai, o que eu fiz? Não, é só você. Espera aí, de novo, vamos lá. Compartilhando minha tela. Todo mundo vê? Ok. Sim. O que é isso aqui? Isso aqui é minha casa em Belo Horizonte, meu apartamento. O que eu fiz? Esse aqui é o primeiro espaço que eu montei. Olha lá, a impressora que chegou. Comprei um computador, comprei uma câmera. Olha ali, ó, o livro subindo a minha iluminação. Esse é o espaço onde eu estou agora. Meu marido me ajudou. Montamos um home office. Vou contar por quê. Gente, isso aqui você vai deletar da gravação, Fabrício. O jornal Tribuna Online de Vitória me chamou há 4 dias para dar uma entrevista para ele
sobre dicas. Ai, meu Deus, por que ele foge? Dicas de aprendizagem online. Sou eu. Eu vi, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Ok? Não vou passar aqui todo o vídeo. Esse é o vídeo mais recente que eu fiz, sexta-feira, postei nas minhas redes sociais. Show de bola! Não é esse ainda o último. Não é esse ainda o último. Eu fiz um último sexta-feira que ficou sensacional. Sensacional do primeiro para o segundo, né? O que aconteceu? Eu busquei reaprender. Por quê? Nós que trabalhamos, quem trabalhou sempre com educação à distância, que é o meu caso, entrava no estúdio, estava lá o cinegrafista, estava lá o editor. Todo mundo vê minha tela? Olha aqui. Perceberam a mudança? Ney, que nota você me dá, Ney? Dá uma nota aí, Ney. Olha só. Vale dar 10. Não vale dar 10. Se eu tiver 10, você não vai perseguir a perfeição. Não tá? me dá 10, que não é 10. Não. Eu vou te dar 9. Eu vou te dar 9, principalmente por comparação. Exato. Esse é o desafio. Você viu? O primeiro vídeo não publiquei nas minhas redes sociais. Eu estava na minha sala, 3 dias de confinamento. Eu peguei o celular, montei uma pilha de livro, não fiz um roteirinho e fui. Sabe quantas horas eu demorei para fazer aquela porcaria daquele vídeo? 2 horas. Odiei. Quando a menina da imprensa me mandou, eu disse, Maíra, eu não vou publicar esse negócio, vou esconder. Corri atrás, investi, gastei câmera, luminária, teclado, gastei aí, tirando o laptop, que eu optei em comprar um monitor, com R$300 a câmera, a iluminação, e comprei este aqui que eu tirei agora, né? Mas eu tô aqui com o de lapela, que é R$50, né? Então, Mercado Livre, Casas Bahia, enfim, é facinho de você encontrar. O que o Ney falou pra gente o tempo todo? O que a gente conversou aqui? Primeiro, entre com uma estratégia de atenção, né? Faça uma enquete, abuse de aplicativos, tem Socrative, tem... Josi, só um minutinho, é só, assim, peço desculpa a você e a Adri, é só para que nós já estamos com o horário extrapolado, né? Estamos encerrando. Esse encerramento, pronto. Ok, agradeço. Estamos encerrando, Liane, sim. Então, assim, ó, dinamize, abuse de aplicativo, siga as dicas que o Ney deu para você, mas o essencial é isso, gente, é aprendizado constante. Ninguém sabia fazendo. Tínhamos um método de aula que seguíamos o tempo todo, e agora é hora de fazermos diferente. Eu vejo que vocês já mudaram a postura durante a aula. Estou vendo a Luciane, excelente sua imagem aí, Luciane. Você está em linha.
Tô vendo o Rodrigo, excelente, tá? Pode posicionar um pouquinho melhor a câmera, porque o teu quadro tá um pouco para trás, mas tá excelente. Liane, obrigada. Ney, vamos nos despedir juntos? Só eu quero agradecer aqui a você, mas você tem sido nossa parceira, mas quero agradecer a Ney muito por essa dedicação, por seu tempo, pelas dicas, por sua dedicação aqui. Foi muito importante, muito interessante. Avalio que todos aproveitaram muito, gostaram, o retorno está sendo bem positivo, né? Então sou grata a você, quero te agradecer muito. E a você, Jus, por ter trazido ele, né? Ter compartilhado um pouco dele com a gente também. Eu te falei que eu ia te dar um presente. Eu te falei. Ney, muito grata. Gravar esse webinar, pode disponibilizar, os professores podem olhar de novo. Tá autorizado? Nós estamos. Com certeza, claro, à vontade. Autorizado. Quer falar com o Ney? Tem os contatos dele, está aí. E eu passo a palavra então para a Liane. Coração, mais para todos. Ney. Vamos. Super obrigada, um abração de Belo Horizonte. E a Liane, então. Agradeço a vocês por tudo. Agradeço por esse tempo aqui, já falei. Agradeço aos professores que estiveram aqui presentes. Hoje chegamos a um número assim, bastante significativo. Fiquei muito feliz com isso. Que eles entendam e que nós somos parceiros, estamos todos buscando, na verdade, né? Nos reinventar, estamos todos buscando nos superar e sabemos que cada um deles, cada um de vocês também está buscando isso, não temos dúvidas disso. Estamos aqui, na verdade, buscando dar mais ferramentas, mais subsídios para vocês, para que vocês possam continuar esse trabalho tão belo que a gente tem visto, né? Diante de tantas dificuldades, tantos desafios que enfrentamos. Mas aí, mais uma vez, né, te agradeço por essa dedicação, por esse tempo, muito bom. Voltaremos a conversar, muito interessante sua conexão, sua interação com eles, foi bem interessante. E agradeço a Jucimara também, mais uma vez, por essa parceria, por esse momento aqui. E a vocês, professores todos, que estão aqui ainda conectados, sou muito grata a vocês por tudo. Eu vou solicitar a Fabrício, que é sempre o nosso, nos auxilia nesse processo, para que a gente possa depois disponibilizar esse vídeo lá no nosso repositório, tá? Nós temos um repositório institucional, que lá estão todos os nossos tutoriais em vídeo e impressos, e também nós estamos colocando lá os webinars também.